versículo 4, diz a palavra do Senhor: o que ficou, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Na tradução original da Bíblia Sagrada, o profeta Joel trata de 4 tipos de gafanhotos. Em outras traduções, fala da lacusta, do gafanhoto, do pulgão e da lagarta. Mas queremos basear toda essa mensagem revelada, dada pela tradução original. Estes gafanhotos, cortador, migrador, devorador, destruidor, agem na agricultura com um poder de extermínio muito grande. E cada tipo de gafanhoto tem mais força que o outro. Ponto 1. Os 4 tipos de gafanhoto. Gafanhoto migrador, lagarta. O gafanhoto cortador mora na lavoura. E o agricultor fica desesperado tentando expulsá-lo, usando todos os meios possíveis e imagináveis para se livrar dele. Mas é tudo em vão. A casa do cortador é a lavoura. Inseticida, nenhum outro veneno agrotóxico, nem pessoas tocando-os, nada os tira da lavoura. É uma praga violenta. O gafanhoto cortador tem o poder de cortar parte do fruto, não o deixando 100%, sempre comendo uma parte. Ele tem o poder de bichar, estragar um pedaço do fruto. O agricultor nunca colhe o fruto por completo. Você já comeu uma fruta em que parte dela está bichada? Os agricultores têm feito tudo para se livrarem deste prejuízo. Mas a ação dos gafanhotos cortador, do gafanhoto cortador é amainar uma parte da lavoura. Gafanhoto migrador, lacusta. O gafanhoto migrador é um tipo diferente de gafanhoto. Ele não mora na lavoura, mas voa em bandos, de lugar para lugar, agindo de surpresa, comendo mais um pedaço de fruto. O cortador já tinha levado uma parte, agora chega o devorador e leva mais um pouco. Este gafanhoto chega à lavoura, faz seu serviço e vai embora, aumentando o prejuízo para o agricultor. Gafanhoto devorador. O gafanhoto devorador já é um tipo mais violento. Quando ele chega na lavoura, o agricultor não pode mais vender o fruto, produto, porque já está tudo arrebentado. Se sobra alguma coisa, é de muito pouco valor para vender. Este gafanhoto tem o poder de levar o agricultor à falência. O prejuízo é certo. O que ele colhe não vale nada. Não há colheita nem para a sua própria subsistência. O gafanhoto destruidor, pulgão. O gafanhoto destruidor é o bando que possui maior poder de extermínio. Quando ele chega na lavoura, ele arrasa 100%. Ele tem o poder dos escorpiões, que são capazes de ferir, inclusive, o agricultor, matando-o com o seu veneno. Este gafanhoto não age apenas na lavoura, mas também no agricultor, na sua casa, destruindo tudo o que pode, até provocando desastres terríveis. Ataque dos gafanhotos. O filme Ataque dos Gafanhotos é impressionante. E se você, meu amigo, minha amiga, que está vendo este culto, puder assisti-lo, verá que esses bichos voadores são capazes de fazer algo apavorante, capaz de nos amedrontar. Eles se reproduzem aos milhares e agem sem misericórdia, a ponto de levar os agricultores ao suicídio. E nada se pode fazer contra eles. Todos os métodos são falhos e em vão. Provocam prejuízos incalculáveis. São, na verdade, os responsáveis pela miséria no mundo. Se conseguíssemos colher 100% de tudo que é plantado, não haveria fome na terra. Quando eles acabam com uma lavoura, voam pelos quatro cantos da terra, procurando outra para destruir. A descrição do profeta Joel, capítulo 1, versículo 6. O profeta Joel disse que os dentes desses gafanhotos são como dentes de leões, numerosos e poderosos. Seus queixos são fortes como de leões, que não se cansam de trabalhar, destruindo dia e noite. Agem com estratégia de guerra. Correm como soldados valentes. Não se desviam de seus propósitos de destruição. Espalham medo e terror aos agricultores. Cada bando de gafanhotos percorre o seu caminho e não se desvia da sua fileira de combate.
A ação específica dos gafanhotos, Joel capítulo 1, versículo 7. Fez da minha vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os sarmentos se fizeram brancos. O profeta Joel fala de maneira clara sobre a ação dos gafanhotos na videira. O cortador vem assolando a videira, ou seja, comendo-lhe as folhas. Já o gafanhoto migrador vem destruindo a videira, quebrando-lhe os galhos. Gafanhoto devorador age com poder e a força de produção. Ele se torna estéril. E finalmente vem o gafanhoto destruidor e lança a videira por terra, matando-a. As consequências. Joel capítulo 1, versículo 12. Estes gafanhotos agem deixando como resultado vergonha e dor, lamento e pranto, luto e morte, deixam a terra assolada, o cereal destruído, a videira seca, os olivais murcham e semeiam tristeza entre os homens. Os agricultores que após a colheita tinham alegria de oferecer no altar de Deus uma oferta de gratidão, já não podem fazê-lo por consequência. Os ministros ficam impedidos de fazer a obra de Deus. A semente mirrou, baixou dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque não havia mantimento a serem guardados. O gado gemia de fome e de sede, porque não havia pasto. As árvores morrendo, fez com que os rios secassem. Antes desses gafanhotos chegarem, o profeta Joel diz que a terra diante deles era como o jardim do Éden, tudo verde e bonito, mas quando eles passam, transformar a terra, o jardim do Éden, num deserto e nada se escapa. Os destruidores de riqueza. Cada tipo de gafanhoto representa uma legião de demônios. Aqui entra a mensagem e faço também uma aplicação prática. Porque a maravilha da Bíblia é a gente fazer uma aplicação prática. A Bíblia não é um livro teórico. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é a palavra de Deus. É uma contracultura, cultura imposta. A Bíblia, meu amado e minha amada, é o único livro no mundo que possui os 4 pilares de todo o conhecimento produzido no mundo. Conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento empírico ou vulgar e conhecimento teológico. A Bíblia é o único livro que está à frente das ciências humanas. É uma contracultura, cultura imposta. É um livro acultural, é um livro atemporal. Olha, quero mandar um recado para os homens e mulheres que se levantam contra este livro divino. Levantam-se para cair. A história resistiu que todos os homens poderosos, tais como exemplos Stalin, Rodolfo Hitler e tantos outros mais que ali é grande, que tentaram se levantar contra a Bíblia, caíram por terra e a Bíblia continua intacta. A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os destruidores de riqueza. Cada tipo de gafanhoto representa uma legião de demônios que age na vida do homem, em seu patrimônio, em suas riquezas, bens e salários. Primeiro, legião de demônios, cortador. Segundo, legião de demônios, migrador. Terceiro, legião de demônios, devorador. Quarto, legião de demônios, destruidores. Estes demônios são destruidores de riquezas. Eles não têm poder de entrar no corpo do homem como outras legiões o fazem. Estes demônios agem no patrimônio do homem, destruindo casas, carros, roupas, mantimentos, salários, provocam desastres de carro, acidentes, afundam navio, derrubam prédios, matam pessoas, destroem nações, famílias, igrejas, casamentos e lares, ou seja, matam pessoas. Eles arrancam pessoas com mortes prematura. E a gente vê um pouco por todo o mundo. Mortes prematura. É a ação desses demônios, meu amado e minha amada. Aleluia. Certamente nenhum livro do mundo poderia contar por completo a ação e história do que esses demônios já destruíram. Porque cada pessoa no mundo, seja ela cristã ou não, tem histórias lamentáveis de como esses demônios agem em suas vidas, roubando-lhes suas riquezas, deixando-as na miséria, desmoronando-as, sujeitando-lhes, sujando-lhes o nome, provocando-lhes vergonha, luto, dor e angústia profunda. Muitos chegam até ao suicídio. E a partir de agora você verá como essas 4 legiões de demônios agem e também como se livrar delas. Aleluia. Quando não posso apresentar seu problema, também tenho de apresentar a solução. Preste atenção, meu amigo e minha amiga.
Meu irmão e minha irmã, meu filho e minha filha, você que está nos assistindo através dessa live, presta bem atenção, meu filho e minha filha. Pobreza, miséria é do diabo. Deus não fez ninguém para sofrer. Deus não fez ninguém para viver pobre nem miserável. Aleluia. Legião de demônios cortadores. A legião do cortador trabalha 24 horas por dia na vida do homem que não obedece a Deus. Atenção. Aqui tem o ponto axial da mensagem. Esses demônios agem na vida do homem e da mulher que é infiel, que não obedece a Deus. Aleluia. Essa legião tem poder de comer, cortar, bichar parte da riqueza, bens e salários. Ou seja, de tudo que a pessoa infiel ganha, uma parte pertence a ele. O cortador come através do cigarro, da prostituição, da bebida, das drogas, dos jogos de azar, dos remédios, fazendo da sua casa uma farmácia. Dos remédios, fazendo da sua casa uma farmácia. O cortador fica constantemente comendo parte de tudo aquilo que ele possui. A casa destes demônios é o patrimônio do homem. O cortador mora na casa, no carro, nas roupas, nos eletrodomésticos. O infiel sempre gastando parte do seu dinheiro com prejuízos, com coisas que não edificam. Este dinheiro está sendo jogado fora todo mês. Porém, ele pensa: está tudo bem, está dando para levar a vida. Só que ele esquece da segunda legião que está para atacar. Legião de demônios, o migrador. Migrador significa inconstante, que não permanece em lugar algum. Em lugar algum. A cada hora está em um lugar diferente. A legião do devorador é aquele tipo de demônios que não permanece constantemente agindo em seu patrimônio, suas riquezas e bens. O migrador vem de tempo em tempo, de mês em mês, de dia, de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses, ou talvez 2 ou 3 vezes por ano. Mas quando ele chega, dá um prejuízo de surpresa que a pessoa não esperava. O migrador chega no patrimônio, faz o que tem de fazer e vai embora. O cortador já comeu uma parte e vem o migrador, destruindo mais um pouco. Essa legião de demônios trabalha voando por aí, promovendo prejuízo, acidentes de carros. Abrindo parênteses aqui, acidentes de carros. Eu presenciei uma família no bairro Operário, Luanda, inteira. Foram submetidos a um trágico acidente. Morreram os 5. Está vendo? Todos os membros da mesma família. Todos morreram. Poder das trevas no meio de tudo isso. E o condutor não estava nem embriagado, nem com sono. A legião de demônios trabalham voando por aí, promovendo prejuízo, acidentes de carro, estragando bens e riqueza, forçando o homem a gastar parte do seu salário com despesas inesperadas, mas uma parte do dinheiro que vai embora, o migrador passa como um relâmpago, deixando o homem arrasado, chorando, revoltado, com prejuízo. Mesmo assim, ele supera e vai levando a vida. Só que a terceira legião está para atacar. Legião de demônios, o devorador. A legião do devorador é mais arrasadora do que as 2 primeiras legiões. Quando estes demônios se manifestam na vida de uma pessoa, eles a deixam passando fome, tomando a casa, o apartamento. A pessoa perde o sítio, a fazenda, sem nenhuma explicação. A legião do devorador é tão terrível que em pouco tempo leva a pessoa a uma vida de miséria e dor. Eles agem com uma esfera de encurralar a pessoa numa situação de dívidas, prejuízos, que humanamente falando jamais conseguirá pagar seus compromissos. Quando a pessoa menos percebe, o devorador roubou sua riqueza, anos de trabalho. Estes demônios agem com astúcia, envolvendo pessoas em negócios sombrios, perigosos e desonestos. Diante desses traços, diante dessas trapaças, acaba sendo processado. Seus bens vão a leilão. Intimidações policiais começam a chegar em sua casa. E por conta das dívidas, até ameaça de morte. E ainda fica sem crédito, sem moral. Sua palavra não tem valor para ninguém. E a pessoa é tomada por uma forte angústia. Legião do devorador é capaz de tomar o homem um lixo, tornar o homem um lixo, rejeitado e muito mais. Todos os amigos fogem dele, porque ficar perto significa sofrimento e envolvimento. A pessoa que é vítima dessa legião só abre a boca para contar suas misérias, seus prejuízos, só fala de desgraças e coisas ruins, vive mendigando com todos os que o rodeiam, dizendo: não tenho comida em casa, estou sendo despojado. Começa a ocupar os seus familiares e amigos, porque não tem onde morar, não tem dinheiro para nada. Estes demônios fecham todas as portas, não deixando a pessoa ganhar dinheiro.
nem arrumar emprego. Tudo que faz é vão. Sua esposa e filhos não o querem mais e vivem pregando por todos os lados que ele não vale nada. Estes demônios te levam o homem ao alcoolismo, à insônia e ao lamento constante. Mas a quarta legião está pronta para atacar. Legião de demônios, o destruidor. A legião do destruidor é assassina. Esta legião induz, falando ao ouvido das pessoas para se suicidarem. Ela é provocadora de desastres, acompanhando de mortes. Ela é opressora. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O índice de suicídio em Angola aumentou em todos os países do mundo. Sabiam disso? A psiquiatria está lotada. E a mídia não fala isso, porque não lhes interessa. Estes demônios arrebentam freios de carros, levando famílias inteiras à morte, jogando-os em abismos. Os espíritos destruidores têm poder para provocar desastres de aviões, de afundar navios, de arrebentar com prédios e casas. Onde eles passam, semeiam morte, pânico, medo e pavor. Meu amado e minha amada, a legião do destruidor usa muitas intempéries da natureza, como fogo, tromba d'água, ventania, para exterminar a riqueza do homem. Estes demônios têm o poder de se misturarem na água, no fogo e no vento, provocando mais terríveis destruições e morte que chocam o mundo. Quando eles agem, normalmente a notícia corre no mundo inteiro. O fato é de tanta repercussão que a televisão, o rádio, o jornal não tem como deixar de publicar esses acontecimentos. Depois que eles agem, não se pode fazer mais nada, pois só sobram cinzas, lama e destroços. Em várias mortes provocadas pelo destruidor, não há nem enterro, pois os corpos ficam desaparecidos ou foram despedaçados, espalhados. Um exemplo recente, no Líbano, Beirute, houve uma explosão no aeroporto, atingiu 5 quilômetros de distância, tornou-se cinza. Foi manchete nos jornais em todo o mundo. No pano de fundo estão essas legiões de demônios. Meu amado e minha amada, comparação: o homem e a pobreza. Joel 1:7. O cortador vem sobre o homem assolado. Sobre o homem assolando. Ou seja, tomando-lhe uma parte. Os bens começam a perder seu valor. As portas de ganhar dinheiro começam a fechar. Tudo começa a ficar difícil. A pessoa começa a ficar feio, descuidado, sem aparência, magro e derrotado. Mas logo em seguida vem um devorador, ou vem um migrador, destroçando o seu patrimônio, com acidentes de carro, prejuízos inesperados e surpresas desagradáveis. Nesse caso, o migrador leva uma porção sacudida. Porém, ainda não é tudo. Imediatamente começa a atacar o devorador, tirando-lhe a casca, ou seja, tirando-lhe a força de trabalho, a sua força de produção, provocando desânimo por completo. A pessoa se torna estéril, preguiçoso. Não se encontra nada de bom nessa pessoa. Tirando-lhe a casca significa deixar traumatizado com tanta fome, com muitas dívidas e tantos prejuízos, que as suas forças acabam. E humanamente falando, não há como se erguer novamente, pois ele te tomou de maneira recalcada. E acontecendo tudo isso, chegada a legião do destruidor e lança por terra, ou seja, leva a derrota total sem condição de se reerguer, em alguns casos até a morte. Lembro-me na penúltima crise mundial, um bilionário norte-americano, que a sua riqueza bilionária rondava em 13 bilhões de dólares. Com a crise perdeu 3. Ficou com quantos? Com 10 bilhões de dólares. Mas ao perder os 3 bilhões de dólares, ficando com 10 bilhões, foi o suficiente. Pegou numa pistola, matou a filha, matou a esposa, e em seguida foi debaixo de um trem e se jogou. Quem faz isso? Quem está
traz no pano de fundo. São essas legiões de demônio, meu amado e minha amada. Aleluias. Precisamos compreender e entender. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como chuva serôdia, o Senhor virá sobre ti e te alcançará. A sua bênção virá sobre ti e te alcançará. Aleluia. A sujeira dos gafanhotos. Os gafanhotos comem 24 horas sem parar. Eles comem e defecam ao mesmo instante. O que eles ingerem não para no estômago. Na mesma hora que entra, sai. E assim vão deixando sua sujeira por toda parte. Quando essas 4 legiões de demônios passam a vida do homem, eles sujam o nome dele, deixando-o sem credibilidade, sem moral, sem honra e sem palavra. Seu nome fica sujo. Sujos protestos. Se todos sabem que o homem que é uma vítima dos gafanhotos, por onde ele passa, há confusão e sujeira. Ele se torna rejeitado, perde os amigos, a própria família, que livrar-se dele. A sua fama de homem problemático é espalhada. E todos dizem, cuidado com aquele homem, pois onde ele passa só há sujeira. As 4 legiões nas empresas, ou seja, as 4 legiões agindo nas empresas. Essa mensagem, partilhe, meu amigo e minha amiga, você que está vendo online. Eu quero que essa mensagem chegue ao presidente da República. Ele precisa ouvir essa mensagem. Essa mensagem não é só para a igreja de Cristo, é para o povo angolano. Essa mensagem é para o povo angolano, para as famílias que estão a passar fome, estão a sofrer, famílias estão desempregadas, não tem pão, muitas famílias a comerem no contentores de lixo, apanhando comida podre, estragada. Precisamos inverter esse quadro. Prestem atenção, governantes angolanos, ouçam essa palavra. A Bíblia diz, fale o Senhor, cale-se diante de toda a terra. Eles não entram no corpo do homem. Estas 4 legiões não se apossam do corpo do homem. Ninguém fica possesso do cortador, nem do migrador, nem do devorador, e muito menos do destruidor. Estes demônios agem exclusivamente no patrimônio, nos bens, nas riquezas, no salário do homem. Estas 4 legiões têm voz de comando sobre outras legiões. Estas 4 legiões têm vozes de comando, irmãos. Se esses demônios querem tomar as riquezas através da doença, eles ordenam aos espíritos da enfermidade que coloquem doenças nas pessoas, que começam a gastar tudo que possuem com remédios, médicos e hospitais. Porém, a doença continua porque é causada por um demônio, ou seja, é uma doença maligna. Se estes demônios querem atingir sua riqueza através do adultério e prostituição, eles ordenam a legião de pomba gira, que entram nas mulheres, e estas passam a dominar homens solteiros, viúvos e casados. Um homem que está envolvido com uma mulher dominada por pomba gira, gasta todo o seu dinheiro com ela. Destruidor mata por tabela. Destruidor mata através de outras legiões. Ele ordena legiões do tranca-rua, do Exu Caveira e outras para entrarem no corpo das pessoas, transformando-as em assassinas. Todo assaltante ou salteador que mata são usados pelo destruidor por tabela através de outras legiões. Estes demônios não são expulsos pela oração. Presta atenção, meu amado. Estes demônios não são expulsos por oração. Presta bem atenção. Jesus deu a cada cristão poder para expulsar os demônios. Hoje, pelo poder do nome de Jesus, podemos dizer à legião do tranca-rua, da pomba gira, sai! Eles vão embora, no nome de Jesus Cristo. Mas a legião do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor não respeitam nem obedecem à oração do homem nenhum. Pode orar o mais consagrado servo de Deus de todo o mundo, que sua oração será em vão. Esses demônios estão diretamente debaixo da submissão do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o Adonai, o Jeová Jireh, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Deus dos Deuses, o Senhor do Senhor. Só a Ele obedecem.
Veja as perguntas a seguir e saiba as respostas. Pode o homem ficar livre desses demônios? Qual o antídoto de Deus contra esses espíritos? Como arrumar a ação? Como amarrar a ação deles? Como afastá-lo de nós? Como proteger nossos bens, riquezas, salários das 4 legiões? Há um grande segredo, ou mágica espiritual, que possa levar o cristão a ter vitória e poder sobre esses demônios? Deus tem planos para livrar os homens, as nações e as empresas desses demônios. Aqui está, dízimos e ofertas, o antídoto de Deus. Eu não estou preocupado com o teu comentário, meu filho e minha filha. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e dos espíritos, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus. Aleluia. O único poder capaz de repreender essas 4 legiões chama-se dízimos e oferta. Deus ensina em sua palavra que todo homem que se torna dizimista fiel, estes demônios ficam impedidos de agir em seu patrimônio, bens, riquezas e salários. Os dízimos são as correntes de Deus capazes de amarrar estas 4 legiões. A garantia de Deus aos crentes fiéis. Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 11, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por causa de vós, repreenderei o devorador. Isso aqui, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei todos os dízimos. Deus disse: coloque seus dízimos no altar. Eu, o Senhor dos Exércitos, repreenderei o devorador, o migrador, o devorador e o destruidor. Malaquias 3, 10, 11. Esta promessa é tão forte que o próprio Deus desafia o homem a fazer prova dele, dizendo: provai-me nisto. Olha, o próprio Deus diz: provai-me nisto. O próprio Deus desafia o homem a provar a Deus. Em quê? Quando você obedece, sendo fiel nos dízimos e oferta, automaticamente esses demônios são repreendidos por Deus. A sua fidelidade faz esses demônios fugirem de sua vida, de suas riquezas. Deus acaba com a esterilidade, com a miséria, com as dívidas, com o prejuízo. A sua obediência fará Deus abrir as janelas dos céus sobre a sua vida e jogar por terra o poder e a ação desses demônios exterminadores. Só obediência e a fidelidade nos dízimos poderão impedir o ataque das 4 legiões. Joel 2,14. Deus diz: quem sabe, se não voltará e se arrependerá, e deixará, pois, uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Obediência quebra a maldição. Quando o homem se arrepende e volta a praticar uma vida de obediência a Deus, consagrando no altar 10% de tudo que Deus lhe confia, a maldição dos gafanhotos fica quebrada. Inteligência e sabedoria. O homem inteligente aprende com o sofrimento, mas o homem sábio aprende com o sofrimento dos outros. Se você for uma pessoa inteligente, aprenderá a ser dizimista e depois de experimentar muito sofrimento, prejuízo e dor. Ou talvez, se a legião do destruidor agir, não haverá mais tempo para você dar dízimos e oferta, pois eles levarão sua vida juntamente com suas riquezas. Mas se você for sábio, certamente se arrependerá e começará a entregar os dízimos e oferta a partir de hoje e agora. Vá correndo ao altar. Talvez você pense: a partir do mês que vem eu começo a dar meus dízimos. Se eu fosse você, não brincaria com essas 4 legiões. Comece agora mesmo. Eu abro com parentes, como pastor e líder principal. Eu sou dizimista fiel. E eu sempre sinalizo aqui a igreja: eu dou dízimo, dou ofertas. Sempre, sempre. Porque eu sei a ação desses demônios. Eu insto sempre com a igreja:
E com você também, meu amigo e minha amiga que nos acompanha nessa live, por favor, partilha esta live para que mais pessoas possam ser impactadas por Deus. Aleluia. Os dízimos e o sangue do Cordeiro. Quer fazer aqui uma paráfrase? Quer fazer aqui uma comparação? Preste atenção para você compreender e entender. O dízimo e o sangue do Cordeiro. Matança dos primogênitos no Egito. Deus permitiu que a legião do destruidor, ou seja, os espíritos de morte, em Êxodos capítulo 12, versículo 23, entrassem na casa de cada egípcio e matasse o filho primogênito de cada família, incluindo também os animais. À meia-noite, quando a legião começou a agir, matou milhares de filhos primogênitos e animais. O sangue do Cordeiro nas casas dos hebreus. Sangue era o sinal de Deus. Deus ordenou em Êxodos 12, 13. Deus ordenou que todos os hebreus passassem nos umbrais das portas da sua casa o sangue do Cordeiro. O sangue será por sinal. É desta maneira, quando o destruidor passasse, ou seja, assim que o espírito da morte visse o sinal do sangue naquela casa, ele não poderia agir nem entrar. Assim aconteceu, e nenhum dos primogênitos dos hebreus foi morto, nem mesmo os animais. Dízimo, o grande sinal de proteção. Dízimo é comparado com o sangue do Cordeiro, como o grande sinal, capaz de proteger o cristão das 4 legiões de demônio. Observação, Deus diz, o sangue vos será por sinal. Todo que tiver o sinal do sangue nos umbrais da porta estará protegido do destruidor. Êxodos 12, 13. Observação, Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu, o Senhor, repreenderei o devorador. Malaquias 3, 10 a 11. Quando você é dizimista fiel, esta atitude de obediência se transforma no seu grande sinal, capaz de impedir a ação desses demônios. Quando eles passam perto de você, eles veem o sinal do dízimo e desta forma eles ficam amarrados e vão embora. Observai este rito. Que rito é este? Êxodos 12, 25 a 26. Deus disse, este rito é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos hebreus do Egito. Observai o rito do dízimo. Deus disse, observai a obediência do dízimo, como ritual capaz de fazer os gafanhotos do inferno passarem por cima da sua casa, do seu patrimônio, do seu emprego, dos seus negócios, de toda a obra das suas mãos, até da tua saúde, da saúde dos teus filhos, teus parentes, teu cônjuge. Aleluia. Se você deixar de ser dizimista fiel por 1 mês ou 2 meses, naquele período de infidelidade, você estará entregando todo o seu patrimônio aos gafanhotos. Eu não te aconselho de forma alguma a fazer isso. Você precisa estar rigorosamente em dia. Há vários programas de televisão que sorteiam prêmios para aquelas pessoas que compram cornéis com produto das empresas. Porém, a única condição que eles exigem para que o ganhador leve o prêmio é estar rigorosamente em dia com seu corné. Esteja rigorosamente com seus dízimos. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Governantes angolanos, prestem atenção a essa mensagem. Os Estados Unidos da América, eu estive a pesquisar por que é o maior império da atualidade. É um país que tem poder e interfere na política, interfere na economia, direta ou indiretamente, de todas as nações do mundo. É porque o Donald Trump, quando se reúne com a sua corja, com seus pupilos, ele chama o homem de Deus para fazer oração. Quando acaba a reunião, o mesmo homem faz oração para encerrar a reunião. Porque a sabedoria vem de Deus, não vem do homem. O homem tem a intelectualidade, mas a sabedoria vem de Deus. Eu espero, como voz profética nesta nação, que lá no Conselho de Ministros
antes de reunir para tratar assuntos do país, da nação, do povo, antes da reunião, tem que ter um homem de Deus para orar, pedir direção a Deus. Eu ressalto em Deus a minha testemunha, João Lourenço, presidente da República. Todos os dias eu dou meu joelho e ouro para si. Eu digo, Senhor, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Eu entrego o presidente João Lourenço nas tuas mãos. O espírito de sabedoria, inteligência, conhecimento e revelação repousa sobre ele. A nação americana, no PIB anual, eles tiram 10% e oferecem de forma equitativa a todas as igrejas reconhecidas, porque a igreja no mundo é a única reserva moral. Os Estados Unidos da América honra Israel. Quando Israel, o governo israelense, levantou-se e disse, hoje cessa Tel Aviv, já não é cidade capital, agora eu vou me mudar, vou sair de Tel Aviv e vou implantar a sede capital de Israel em Jerusalém. O primeiro país que reconheceu essa mudança, seguiu junto atrás, foi os Estados Unidos da América. Olha comigo, os Estados Unidos da América é o país que tem os maiores bilionários do mundo, os maiores magnatas do mundo, as maiores empresas multinacionais do mundo. Exemplo, Coca-Cola, Colgate, Philips, Henry Ford, e a lista é grande. Por quê? Porque o governo americano reconheceu que sem Deus não são nada. Eu, sem medo, governantes angolanos, vocês precisam se converter e reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Não usem a força do braço, não, da inteligência, não. Vamos dobrar os joelhos, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus para que a Angola saia do caos que se encontra, da pobreza extrema que se encontra, do desemprego extremo que se encontra, famílias na miséria e na pobreza. Precisamos clamar a Deus. Segunda de Crônicas 7,14 diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter aos meus caminhos, eu virei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Presidente João Lourenço, se essa live ainda não chegou a todos os presidentes, por favor, façam um favor, partilhem essa live. Eu tenho um projeto para lhe entregar pessoalmente. Receba-me, senhor presidente. Sou voz profeta de Deus. Receba esse recado, senhor presidente. Preciso reunir com o senhor e lhe entregar em mãos próprias este projeto que vai trazer um upgrade, vai manifestar o espírito de sabedoria, inteligência, conhecimento e revelação para dar conta dos problemas adjacentes a esta nação. Presidente, estamos contigo. Deus te abençoe. Que a unção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua esposa e seus filhos. O Senhor te guarda e te protege. Presidente João Lourenço, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Os grandes homens da Bíblia eram dizimistas fiéis. A Bíblia fala de Abraão, o pai da fé e o pai da nação de Israel. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Abraão devolveu o seu dízimo ao Melquisedeque, rei de Salém. Jacó, de tudo quanto Deus lhe dava, ele separava os dízimos. Gênesis 28, 22. Davi ofertou todo o ouro que possuía para Deus. Sabe quem é Davi? Davi é o maior monarca que já viveu na história. Davi é a figura mais proeminente e mais importante na história de Israel. A bandeira de Israel representa Davi, aquela estrela no centro da bandeira de Israel, chama-se Estrela de Davi. Porque ele foi um rei com poder de vida e de morte.
Mas quando ele se encontrava com Deus, ele se prostrava, se humilhava. Ele escreveu o Salmo 27, versículo 4. Diz que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e inquirir o seu tempo. Ou seja, ele dizia, eu vou na casa de Deus sentar para ouvir a voz, para ouvir a palavra, as instruções de Deus. Eu quero ver nossos governantes irem na igreja, a orarem. É importante, saem da vossa casa no domingo, vão orar, precisamos orar, precisamos clamar a Deus. A solução da Angola não está na mão dos homens, está na mão de Deus. Aleluia. Maria Madalena investiu 1 ano de serviço, 300 denários em Jesus. Barnabé vendeu sua fazenda e entregou o dízimo para os apóstolos. Eu lhe pergunto, qual o dia que Satanás foi até a presença de Deus para reivindicar para si a riqueza de Abraão, de Jacó, de Barnabé e de Davi? O diabo jamais poderá fazer este pedido a Deus, porque certamente Deus não entregaria a riqueza desses homens para os demônios. Esses homens tinham um sinal, uma proteção. Eram dizimistas fiéis. Deus devolverá tudo aquilo que o diabo tomou de você. Mateus 6,33, a Bíblia diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. A construção da casa do Senhor. Joel capítulo 1, versículo 3 a 11. Creio que deve estar passando aí o ban da igreja. Se essa mensagem está falando no seu coração, envie uma oferta, envie o seu dízimo. Precisamos construir aqui este tabernáculo, essa catedral da adoração ao Senhor, para poder abençoar o povo angolano, as famílias angolanas. Não se aqueie, meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha. Cumpra, obedeça a palavra do Senhor.